que vão renovar. Certo. O restante, então, é a primeira vez. Quem conseguiu, dos que estão fazendo pela primeira vez, que já conseguiu ler os pontos que nós falamos? Do 1, né? Do primeiro até o 48. Conseguiu? Quem não começou a leitura, tem alguém que ainda não começou a leitura? Luiz Felipe já leu ano passado, né? Você não leu? Ah, achei que você tivesse lido. Você só fez a formação, né? Então tá. Se encorajem, tá? Então, como é que foi dito, não é uma leitura fácil. Primeiro porque ela não é da nossa literatura, né? Da nossa atualidade, é antiga. Então, é diferente, né? A forma de se comunicar. E também, como a Fabiana falou, é muito precioso esse livro. Então, né, as batalhas vão ser grandes para a gente conseguir ler, tá? Mas não desistam, não é impossível. A gente consegue, tá bom? Então vamos lá. Alguém trouxe o tratado? Não precisa, nós não vamos ler, tá? Aqui nós não vamos ler. É que às vezes eu gosto de ler algum ponto e eu falo para vocês acompanharem, tá? Então na próxima aula, no próximo encontro, quem tem o tratado traz, porque às vezes a gente faz alguma leitura completa de algum ponto, certo? Então vamos lá. A primeira frase do tratado, São Luís vai nos dizer assim, que a base fundamental dessa verdadeira devoção, veja, deixa eu já explicar para vocês. A consagração a Nossa Senhora, ela também é chamada de verdadeira devoção. Também é chamado de a consagração total a Jesus Cristo por meio da Virgem Maria. O correto é isso, tá? Nós vamos nos consagrar a Jesus por intermédio da Virgem Maria. Ela só é esse meio para nos levar a Jesus. Então vocês vão ouvir algumas coisas, né? É tudo a mesma coisa. Também vocês vão ouvir depois a escravidão, a Virgem Maria. São títulos que a gente, né, vai ouvindo a respeito da consagração. Mas então, é a verdadeira devoção à Virgem Maria. Então São Luís traz para nós que a base fundamental desta devoção, desta consagração, ela é a seguinte: foi pela Virgem Maria que Jesus veio ao mundo e é também por ela que ele deve reinar no mundo. E de que forma que Jesus reina no mundo? Através do coração. Então, quando nós dizemos que é preciso que Jesus reine no mundo, o reinado dele vai acontecer no coração de cada um. Então, quanto mais consagrados, mais Jesus vai reinar nos corações. Então, por que essa devoção ela é tão importante? Primeiro, para a salvação das nossas almas. Como nós falamos na semana passada, se você deseja a salvação, você está no caminho certinho, né? É um meio excelente para alcançarmos a salvação de nossas almas. Não é só isso, nós vamos ver no decorrer da formação que vai muito além da nossa salvação pessoal. Também é um meio para que o reinado de Jesus Cristo aconteça. Então, se você tem o desejo de que Jesus reine no seu coração, esse é o caminho perfeito. Às vezes a gente fala, Senhor, cuida de mim, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero te obedecer, Senhor, eu te dou a minha vida, né? Reina na minha vida. Mas é muito mais profundo do que isso que nós muitas vezes falamos. Quem daqui já fez o seminário de vida? Lá no seminário de vida nós temos um tema que é esse, né? A gente proclamar Jesus como nosso Senhor.
Mas aqui vai muito além, né? O reinado de Jesus, da forma como nós estamos falando, ele vai muito mais além. Mas, então, se eu desejo que Jesus reine na minha vida, que Ele seja realmente o Senhor da minha vida, a consagração é o meio perfeito para que isso aconteça. Prosseguindo, vocês vão ver que nós, como eu já falei, eu não vou ler o tratado. Então, para quem leu, vai recordar algumas coisas que eu vou falando, tá? Nós vamos então passando. A explicação é passar por esses pontos sem mencionar um por um, não dá tempo, não é? Então nós vamos fazer um resumo dos pontos que já foram lidos. E quem não leu, preste muita atenção, porque quando você for ler, não vai pular essa parte, hein? Tem que ler tudo. Quando você for ler, você vai se recordar de algumas coisas que foram faladas. Maria ficou escondida durante sua vida, não é verdade? E aqui é um ponto que nós católicos somos massacrados por outras religiões, principalmente os protestantes. Porque se na palavra se fala pouco de Maria, é porque ela não tinha muito significado na cabeça deles, né? Mas pelo contrário, Maria ficou escondida e secreta porque ela foi humilde. Somente Deus conhecia ela. Só Deus. Para vocês terem uma noção, nem os pais dela. Nós sabemos que pelos evangelhos apócrifos, nós sabemos que os pais da Virgem Maria foram Ana e Joaquim. Eles não sabiam quem era a filha deles. Não sabiam a preciosidade que ela era. Maria, ela é considerada a obra-prima de Deus. Por isso que só Deus a conhecia. O artista, ele sabe exatamente o que ele faz, não é? Quando você inventa uma receita, você sabe o que você colocou ali, não sabe? Não é? Então o artista, ele também sabe a obra que ele fez. E só Deus é o verdadeiro, né? O maior de todos os artistas, autor. Então ele sabia exatamente quem era a Virgem Maria. Ninguém mais soube. E olha, por mais que a gente estude, a gente nunca vai chegar a saber realmente quem ela é. Suas virtudes e sua beleza insondável era desconhecida por seus pais. E Deus a reservou para si. Olha que bonito. Não era a missão da Virgem Maria propagar nada, ficar falando. Essa missão era de Jesus. Jesus tinha que fazer conhecido o Pai. Jesus tinha que mostrar o reino. Jesus tinha que evangelizar, mostrar a verdade. Mas não era a função dela. A função dela foi outra. A missão da Virgem Maria foi trazer Jesus a esse mundo, gerar o Salvador e também os seus membros. Depois nós vamos ver sobre isso. Então, desde o seu nascimento, Deus preparou tudo. Deus a formou. Na verdade, foi na sua concepção, porque a Imaculada Conceição, vocês sabem desse dogma? Imaculada Conceição, sabem o que significa? Que Maria foi preservada da mancha do pecado original. Ou seja, assim que ela foi concebida, Deus concedeu a graça dela não ter a mancha como nós. Então a Virgem Maria, ela foi preservada desde esse momento. Então desde aí Deus já começa a preparar essa criatura tão bela. E vocês se lembram que quando o anjo Gabriel chegou para anunciar que ela seria a mãe do Salvador, o que ele fala? Ave, cheia de graça. Na verdade, Gabriel, né, São Gabriel, o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, ele leva um susto. É como se ele assustasse com a beleza interior da Virgem Maria, porque ela é cheia de graça.
as graças que ela recebeu lá quando ela foi concebida. Maria, então, preservada de tudo isso, e só Deus, então, a conheceu. Então, fique para vocês aqui essa verdade. Só Deus a conheceu, só Deus a conhece. Só Deus sabe quem ela é. Nenhum ser humano jamais vai chegar, nem os anjos, nem os santos, só Deus. Para conhecer toda essa grandeza em Maria, nós temos que compreender quem é o Filho. Quem é o Filho da Virgem Maria? Jesus. E quem que Jesus é? É o quê? Ele é Deus, não é? Ele é Deus. Então, olha o que São Luís está falando. Se nós queremos entender as grandezas da Virgem Maria, não como Deus, né, vê, como Deus sabe, mas assim, para nós termos um pouco mais de conhecimento de quem ela é, nós precisamos entender quem é o Filho dela. Então, se nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, Senhor, Rei, aí nós vamos começar a entender um pouquinho. Porque veja bem, Jesus poderia ter vindo ao mundo de outra forma? O que vocês acham? Sim? Sim, poderia. Ele poderia ter vindo adulto, né, aparecer na face da terra. Ele é Deus, ele pode tudo. Então poderia ter inúmeras formas que nós nem imaginamos, mas ele escolheu vir através de uma criatura como nós. Então Jesus quis fazer esse caminho, e ele se submeteu, sendo Deus, ele se submeteu a uma criatura. Ele foi obediente à mãe dele, sabia? Ele foi obediente. Então, o que nós precisamos entender? Que a grandeza de Deus, do onipotente, onipresente, o onisciente, que é Deus, ele precisava de um caminho que também fosse puro, não é? Será que Deus poderia habitar um ventre sujeito ao pecado? Nós, mulheres, que já geramos, o que você sentiu durante a sua gravidez? Você não pecou durante a sua gravidez? Hã? Não teve raiva? Sim. Não quis enforcar o marido? Quis. Muitas vezes. Ficamos chatas. Tudo isso é decorrente da mancha do pecado que está em nós. Porque o pecado é uma ferida, não é? Então, nós sentimos tudo isso. Mas Jesus, voltando um pouquinho, se nós sentimos, o que vocês acham que nós passamos para os nossos filhos? Será que nós passamos só coisas boas? Não. A união lá no ventre entre mãe e filho é muito mais intensa do que nós podemos imaginar, né? A ciência vai nos colocar o que é isso. Então, o susto que a mãe leva, o que acontece? A criança, ela sente, não é? E todos os sentimentos decorrentes da nossa culpa, né? Do nosso pecado. Então, nós vamos passando tudo. Eu estava conversando com uma mãe ontem, lá na academia, e ela estava falando para mim do filho dela. Não, porque meu filho é um doce de menina, mas pensa numa criatura problemática. Ele não se resolve, ele não dá certo em nada, começou 5 faculdades, não fez nenhuma. E aí nós começamos a conversar sobre o filho, começamos a conversar sobre o filho. E aí nós chegamos na gravidez dela. Quanto sofrimento na gravidez. Quanta coisa. Então, para vocês entenderem que a ligação entre a mãe e o filho, ela é muito intensa, não é? E se assim imagina Jesus vir de um
sujeito a tudo isso. Não tem coerência. A pureza de Deus, a sua santidade, não poderia coabitar num lugar desses, como o nosso ventre, como o ventre de todas as mulheres. Tinha que ser diferente. Por isso que São Luís está dizendo, para nós entendermos quem é Maria, primeiro nós temos que entender quem é o filho dela. E aí eu costumo dizer assim: quem não acredita na grandeza da Virgem Maria, está dizendo, meu Deus é pequeno. Você concorda comigo? Então, se algum dia você escutar de um protestante que Maria não é nada, fala para ele: e o seu Deus? Que tamanho que ele tem? O meu é grande. Ele não tem dimensão, não tem palavra para explicar a sua grandeza. Por isso Maria foi preservada, pelos méritos de Jesus, para poder gerar Jesus. Entendido até aqui? Certo? Então vamos continuar. Maria Santíssima, ela se torna então o santuário da Santíssima Trindade. Ela é o repouso da Santíssima Trindade. O Espírito Santo não repousou sobre ela? Concebeu Jesus. Jesus também repousou no ventre da Virgem Maria. Pensa bem, gente, o que Jesus viveu ali naquele ventre. Não tinha nada de ruim, não é? Vocês acham que Jesus ia sair do céu, né, do paraíso que é o céu? Daquilo, gente, nós não conseguimos imaginar o que é o céu. Lá não tem nada de ruim, só alegria, só contentamento, só louvores, só ação de graças. Então ele tinha que vir para um ventre igual, ou não? Não é? Ali no ventre de Maria foi a extensão do céu para Jesus. Ali também era céu. São Luís vai chamar isso de paraíso terrestre. Então, Maria, ela é a digna mãe de Deus. Aqui é um outro dogma da nossa igreja. Você sabe o que é dogma? Dogma é uma verdade de fé que todo católico precisa acreditar e proclamar. Então, todo católico tem que acreditar no dogma que diz que Maria é mãe de Deus. Às vezes as pessoas começam a entender isso de forma contrária. Não é que ela é mãe de Deus, que ela está acima de Deus, ela gerou Deus? Não. Mãe de Deus, filho, da humanidade de Jesus. Nisso Maria é mãe de Deus. Então esse é um dogma que todo católico precisa professar, tá bom? A Imaculada Conceição também é um dogma. A gente vai tentando passar para vocês um pouquinho da doutrina da igreja, tá? Para vocês irem entendendo tudo isso que está aqui. E depois que São Luís ele fala dessa grandeza da Virgem Maria, que nós temos que entender quem é Jesus para entender a grandeza dela, ele usa uma frase assim, que talvez você já tenha lido: que toda língua aqui emudeça. Eu acho tão impressionante quando São Luís fala isso. Ou seja, não tem o que questionar, não tem o que discutir. Deus é grande, por isso ela tem grandezas também. E é isso que muitas vezes até nós católicos não entendemos, não é? Essa formação é para te ajudar a conhecer um pouquinho mais a Virgem Maria e ser um católico melhor, tá bom? Não ser um católico protestante como eu fui, para te ajudar a conhecer melhor, então, a nossa fé. Eu vou ler para vocês, se alguém tiver contratado e quiser acompanhar, eu vou ler o número 13.
Foi o meu coração que ditou o que acabo de escrever, com particular alegria, a fim de mostrar como a Santíssima, Maria Santíssima, tem sido insuficientemente conhecida até agora, e como é esta uma das razões porque Jesus não é conhecido como deve ser. O que São Luís está dizendo? Que se a humanidade conhecesse realmente a Virgem Maria, é porque ela conheceria quem é Jesus. Então olha como existe uma ignorância, tanto dos católicos, de outras religiões. Nós só vamos entender tudo isso se nós entendermos, né? Se Jesus é pouco conhecido, é porque pouco se sabe da Virgem Maria. Porque quando nós conhecemos a Virgem Maria, nós estamos conhecendo Jesus muito mais. Vocês estão entendendo que nós não estamos falando só da Virgem Maria? Vocês estão entendendo que não há como separar mãe e filho? Certo? Não dá para separar. E aí ele continua: se é certo que o conhecimento e o reino de Jesus Cristo se estabelecerão no mundo, não será mais uma consequência necessária do que o conhecimento da Santíssima Virgem. Então, voltando a falar, quanto mais nós conhecermos a Virgem Maria, mais nós estaremos conhecendo quem é Jesus. Uma coisa está ligada à outra. Então, quando a humanidade chegar a esse conhecimento, realmente, o que realmente significa essa união, o reino de Jesus Cristo se estabelecerá no mundo. Mais uma vez, quando nós dizemos mundo, nós estamos falando nos corações. E ele diz assim: ela deu Jesus Cristo ao mundo pela primeira vez, e há de fazer o mesmo na segunda vez. Maria está preparando a segunda vinda de Jesus. Você sabia disso? Sabemos que Jesus vai voltar na sua glória. Não virá mais como ele veio na primeira vez. Ele virá no alto céu, né? Todo na sua glória. E Nossa Senhora, então, ela está preparando os corações para esse momento. Voltando lá no que nós falamos no início. A consagração não é o meio para a nossa salvação, para a nossa santificação também. Então, os nossos corações sendo santificados, quanto mais corações estiverem santificados, a caminho, né, da santificação, da salvação, mais próximos de Jesus, da volta de Jesus nós estaremos. Eu acho que o padre de Jonas que tinha uma música que dizia isso, né? Que a nossa santidade apresse a vinda do Senhor, mais ou menos isso. E Nossa Senhora, então, ela tem essa função de nos fazer cada vez mais santos para que Jesus possa voltar e nos levar. Nós não sabemos quando vai ser, não sabemos nem se vamos estar vivos, mas isso deve acontecer. Então, quanto mais corações preparados, mais próximos da vinda de Jesus nós estaremos. Aqui eu quero lembrar também da mensagem de Fátima. Quem daqui conhece a aparição de Fátima? E uma das coisas que Nossa Senhora falou para os pastorinhos, que ela queria estabelecer no mundo a devoção ao seu imaculado coração. Foi uma das frases que Nossa Senhora falou. E é isso que nós estamos fazendo. Estabelecer no mundo a devoção ao imaculado coração de Maria, nós podemos traduzir como também a nossa consagração. É um meio para nós aderirmos a essa devoção que a Virgem Maria pediu. Então é um pedido dela, mas olha o que ela falou: meu filho quer estabelecer no mundo. É desejo do próprio Jesus que mais e mais pessoas conheçam e
e tenham essa devoção firme, sincera, concreta, porque é caminho de santificação. Amém? Até aqui, continuemos então. Agora nós vamos ver a necessidade da verdadeira devoção. Porque muitas vezes as pessoas dizem: eu vou até Jesus sozinho, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de intermediário, não é? Isso, principalmente protestantes vão dizer isso, que é um absurdo nós católicos termos a Maria, né? Bem assim que se fala, a Maria, como uma escada, um meio para chegarmos até Jesus. Então, eles não entendem, né? Eles não entendem o que é isso. Então, nós vamos estudar agora um pouquinho para nós entendermos por que essa devoção é tão importante. Maria, se você já leu, você vai se lembrar disso. Maria, ela é menos que um átomo diante de Deus. Quem sabe o que é átomo? Um átomo é uma partícula que a gente não enxerga. É uma partícula que só nesse tipo de microscópio consegue visualizar. Ou seja, se nós olharmos a Virgem Maria perto de Deus, né, comparando ela com Deus, ela não é nada. Ela não é nada diante de Deus, perto de Deus, essa comparação. Então ela não é nada diante de Deus. Porém, ele que não precisava dela, precisava? Para Jesus ver o mundo, precisava, gente? Não, mas ele quis. Ele quis que ela participasse da obra da salvação. Não precisava. Deus faz tudo sozinho. Ele criou o universo, criou eu e você, não precisava dela, mas Ele quis dessa forma, quis se utilizar dela. Ele começou as suas maiores obras por meio dela e vai continuar do mesmo jeito até o fim. Então, o que São Luís está dizendo? Ele não precisava, mas quis. E porque Deus não muda, Ele é sempre o mesmo, Ele continua querendo que ela faça o mesmo na face da terra. Ou seja, para salvar a humanidade, Deus nos deu a Virgem Maria por mãe. É a mesma forma que Ele continua. Ele faz tudo de forma perfeita, não é? Então, Ele quis se utilizar dela. Deus quis se utilizar da Virgem Maria porque era a forma mais perfeita que Ele achou. E nós vamos ver então a união de Deus e Maria. Durante séculos, os profetas e patriarcas suplicaram e esperavam o Messias. Quem daqui já leu o Antigo Testamento? Quem vai à missa e escuta as leituras do Antigo Testamento? Não era uma expectativa daquele povo judeu a vinda do Messias? Eles almejavam, né? Se nós lermos Isaías, ele descreve tudo como vai ser. Então era um povo que sabia que eles iam ter um Redentor, um Salvador. Eles almejavam por esse Messias. Portanto, entretanto, Deus não veio naquela época, não veio conforme eles achavam, não veio naquele tempo, naquele momento, porque Deus teve que preparar esse momento para Jesus, para o Messias chegar. E a preparação foi, a Virgem Maria. Então, só ela mereceu receber Jesus. Como eu disse, Jesus saindo do céu, deixando o paraíso celeste, ele vem então para o paraíso terrestre. Por isso, Maria foi concebida sem pecado. Santo Agostinho, ele diz que nós, o ser humano, era indigno de receber Jesus das mãos do Pai. Olha só,
Eu acho isso mais profundo do que eu até mesmo consigo imaginar. Nós não tínhamos, quando eu falo nós, eu estou falando da humanidade, não tinha dignidade para receber Jesus das mãos do Pai. Por isso ele faz esse caminho, né, através da Virgem Maria. Porque para que a gente tivesse acesso a Ele. Então ele vem todo humilde, todo pequenino, bebê, né, para que a gente não tivesse nenhum medo de nos achegarmos. Então Jesus ele faz esse caminho através da Virgem Maria. Deus comunicou à Virgem Maria toda a sua fecundidade. Deus Filho em Maria. Jesus ele é comparado ao novo Adão. Lembra de Adão lá no início de tudo? O Adão que pecou junto com a Eva, né? Então Jesus agora ele é comparado ao novo Adão. Jesus encontrou o paraíso terrestre no seio da Virgem Maria, no ventre da Virgem Maria, como eu já disse para vocês. Ali tinha todas as delícias que ele precisava, todos os afetos, todo o carinho, toda a honra, né? A Virgem Maria deu tudo isso a ele. É o começo da história, ou melhor, o recomeço da história. Aquela história que Deus iniciou com Adão e Eva, que não deu certo por causa do pecado. Jesus agora então vem para refazer, né? Reiniciar a história. Agora se inicia então a história da salvação. E enquanto Maria gerava Jesus, normal como a mãe gera o filho, como nós geramos nossos filhos, então ao passo que Jesus ia sendo gerado no seio da Virgem Maria, no seu ventre, Jesus também comunicava a ela toda a sua glória. Jesus nutria, né, alimentava, formava o coração da Virgem Maria. E ali ele comunicou toda a sua glória. Para um pouquinho para pensar. Imagine um Deus, o corpo de um Deus dentro de você. É até difícil, né, da gente meditar sobre isso. Mas ali, a onipotência de Deus, a dignidade de Deus, a santidade de Deus foi envolvendo todo o ser da Virgem Maria. Você sabia que quando nós comungamos, que recebemos o corpo de Jesus, o que você acha que acontece quando a gente recebe o corpo de Jesus? Você já parou para pensar na profundidade que é isso? Vocês acham que Jesus não deixa nada dele em nós? Jesus vai deixando um pontinho de santidade, da santidade dele em nós, da divindade dele em nós. Por isso nós somos convidados tanto a participar de missa, mais missa, comungar, porque isso é caminho de santificação, né? De mudança de vida. Então, se Jesus faz isso com a gente, imagina o que ele fez ali dentro do ventre da Virgem Maria. O que foi passado da sua divindade para o ser dela. Ela que já era toda pura, agora ali, ela é plenificada da graça. Toda a graça de Jesus, toda a graça que ele trazia em si, ele deixou no ventre da Virgem Maria. Ele comunicou tudo isso a ela. Então, o coração, não sei se você já ouviu dizer, que o coração da Virgem Maria e o coração de Jesus são inseparáveis. É uma devoção só. Nós falamos do Imaculado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus, eles estão unidos. Nós devemos ser devotos dos dois, porque não há separação, né? A união entre eles é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. E mesmo assim, né? Mesmo ele sendo Deus, ele sendo
e ele ficou só dando ordens. Eu sou Deus, faz desse jeito, eu quero essa comida. Né? Até parece que não, a palavra diz que ele foi submisso. Mesmo adulto, Jesus foi submisso à sua mãe. Por que não sermos nós também, na verdade? Então veja bem, Jesus também foi escravo de amor da Virgem Maria. Ele também foi escravo de amor, porque ele a amou profundamente, ele a obedeceu intensamente, ele foi humilde. Dá até vergonha, né? Quando nós escutamos isso, dá até vergonha, porque ele, sendo Deus, fez isso. E nós vamos ver também a união de Deus, Espírito Santo e Maria. O Espírito Santo uniu-se à Virgem Maria, amou-a divinamente para gerar Jesus. Eu acho muito bonito isso. Às vezes a gente não se dá conta do quanto a Virgem Maria foi amada pelo Espírito Santo quando ele formou Jesus nela. No desejo de Deus, toda criatura deve ser gerada no amor, não é assim? Nos planos de Deus, ninguém nasceria se não fosse através do amor entre homem e mulher. Infelizmente não acontece nos nossos dias só, né? A geração não é só assim. Mas, para vocês verem, se nós temos esse ensinamento, nós desejamos gerar no amor. Jesus também foi gerado no amor. No amor do Espírito Santo pela Virgem Maria. Isso foi mais profundo do que nós podemos imaginar. O Espírito Santo a tomou, o Espírito Santo a envolveu. O Espírito Santo amou a Virgem Maria. E ele não esqueceu ela não, viu? Não esqueceu a Virgem Maria. Ele não se apartou dela. Continuou. Então a presença do Espírito Santo na Virgem Maria, ela é intensa. Ela é intensa. E é o mesmo que o Espírito Santo quer fazer nas almas que ele encontra a sua amada esposa. Quando nós nos consagramos à Virgem Maria, nós somos dela. Nós já vimos isso? Nós somos pertença dela. Já não é mais o nosso querer, é o querer dela. Então, quando o Espírito Santo vê que na nossa alma, presta atenção, se na sua alma a presença da Virgem Maria é viva, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele quer se unir a você. Ele quer ser um com você. Ela está lá, eu amo ela, então eu quero ficar ali também. E aí nós vamos vendo que uma coisa está ligada à outra, não é? Olha só, não é só Jesus, agora tem o Espírito Santo também. Ele quer participar de tudo isso. Então, quanto mais ele vê a nossa devoção à Virgem Maria, a nossa entrega, a nossa obediência, a nossa humildade, ele vai falar: quero ir para esse lugar, quero me unir a essa alma. Ali eu tenho espaço. Porque às vezes a gente convida o Espírito Santo, não é? Você reza o Espírito Santo? Você pede o Espírito Santo? Temos que pedir. Todos os dias temos que pedir a presença dele. Mas às vezes a gente fala de qualquer jeito, reza de qualquer jeito. Mas Nossa Senhora vai nos ensinar a pedir o Espírito Santo, sabia? Que Nossa Senhora vai nos auxiliar nisso. Ela vai colocar uma oração ardente em nós, porque ela também quer se unir ao Espírito Santo. Então nós vamos ser tudo uma coisa só, Nós pedimos o Espírito Santo, o Espírito vem porque ele enxerga essa devoção em nós. E quanto mais a devoção da Virgem Maria estiver em nós, significa que mais nós estamos abertos para as graças que Deus quer fazer. Mas nós estamos abertos para as graças, as bênçãos, os dons, os carismas,
as virtudes que o Espírito Santo tem para nós. Amém?